Em destaque no Panorama CBN, Estados Unidos propõem nova sobretaxa a 60 países, agora por falha no combate ao trabalho forçado. Brasil está na lista. Reações à ofensiva americana continuam. Presidente do Senado indica ritmo da PEC do fim da escala 6x1 na casa. Sai o preço da primeira caneta emagrecedora brasileira aprovada pela Anvisa. PF revela novas extravagâncias de Daniel Vorcaro e parceiros políticos. Helicóptero da Marinha Real Britânica cai na Inglaterra. Hoje é quarta-feira, 3 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que os Estados Unidos propuseram nessa madrugada a aplicação de mais uma tarifa contra o Brasil, dessa vez por falha no combate ao trabalho forçado. A apuração do escritório do representante comercial americano incluiu outros 58 países e a União Europeia e foi aberta semanas após a Suprema Corte derrubar as sobretaxas aplicadas mundialmente. A prática é considerada irracional e restringe o comércio dos Estados Unidos ao criar uma concorrência desleal para as empresas e para trabalhadores americanos. A sobretaxa poderá ser de 12,5% ou 10%. A nova retaliação econômica de Washington tem também como base a seção 301 da Lei de Comércio e surge na esteira de outra investigação que propôs a sobretaxa de 25% contra o mercado brasileiro. Bom, o Comitê Norte-Americano estipulou uma taxa menor, agora, de 10%, para mercados que possuem alguma proibição parcial ou acordos comerciais recíprocos, incluindo a União Europeia, o Canadá e o México. Já o Brasil foi incluído na taxa de maior tributação ao lado de parceiros comerciais, como a China, a Índia, o Japão, Coreia do Sul e Reino Unido. Segundo a Agência Americana de Comércio, essas economias não apresentam regimes eficazes de controle do trabalho forçado. O embaixador norte-americano Jameson Greer declarou que a circulação global de mercadorias produzidas a custos artificialmente baixos gera concorrência desleal com as empresas locais. E em relação ao Brasil, a investigação concluiu que o país falhou em impor e fiscalizar uma proibição de importação de bens produzidos com trabalho forçado. O relatório concluiu que o Brasil carece de mecanismos legais e efetivos para impedir o trânsito dessas mercadorias no mercado interno. As restrições alfandegárias norte-americanas passarão por uma etapa de consulta pública antes da aplicação definitiva sobre os países afetados. O Escritório Comercial dos Estados Unidos vai receber posicionamentos por escrito de representantes do setor privado até o dia 6 de julho. E aí o cronograma oficial divulgado pelo governo americano prevê a realização de audiências públicas no dia 7 de julho para debater as objeções tarifárias apresentadas pelas empresas. O governo dos Estados Unidos aponta que a medida visa a enfraquecer o financiamento global do trabalho escravo moderno. No documento enviado contra a abertura do processo, o governo brasileiro disse que eventuais sanções unilaterais seriam desproporcionais e injustas contra um país que se considera referência global no combate ao trabalho escravo. E da parte do governo brasileiro ainda, hoje o presidente Lula vai discutir com o ministro da Fazenda a estratégia para tentar impedir que os Estados Unidos imponham esse novo tarifaço. A ofensiva americana também deve ser um dos assuntos da reunião ministerial que o presidente Lula vai comandar hoje no Palácio do Planalto. O governo está tentando marcar um encontro também entre o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o embaixador Jameson Greer, que é o representante comercial dos Estados Unidos. Ele lidera o órgão responsável pela recomendação das novas tarifas de 25% sobre os produtos brasileiros. Os dois estão em Paris para participar da cúpula do Conselho Ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A ideia é que o chanceler brasileiro possa apresentar os argumentos contra a proposta do novo tarifaço.
A diplomacia do Brasil argumenta que as regras do PIX e de propriedade intelectual seguem padrões modernos e não representam barreiras comerciais. Ontem, como Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite, ele explicou tudinho, eu vou trazer aqui só um resumo mesmo, o governo atribuiu as novas tarifas à articulação do pré-candidato do PL, Flávio Bolsonaro, com Donald Trump, e ameaçou até usar a lei da reciprocidade se o imposto for confirmado a partir do dia 15 de julho. Lembrando que o senador Flávio Bolsonaro entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra Lula, alegando que o presidente fez ameaças e incitação ao crime. Ele disse também que enviou uma carta ao secretário de Estado americano, Marco Rubio, pedindo que o Brasil seja poupado do novo tarifaço. Só que, em meio ao impacto do anúncio dessas novas tarifas, o presidente Donald Trump até publicou uma foto do encontro com Flávio Bolsonaro na Casa Branca e com a seguinte legenda: "É um jovem esperto que ama muito seu país". Na parte técnica, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, acredita que há tempo para reverter a situação, mas já avisou que o PIX é inegociável. É evidente que está fora de debate. O PIX, ele é o maior símbolo da nossa soberania financeira. Há um orgulho do nosso país, há um orgulho do nosso povo em relação ao PIX, porque de fato a gente inovou e a gente gerou uma tecnologia que hoje é cobiçada, é invejada por outros países. E a Federação Brasileira de Bancos também saiu em defesa do PIX. Em nota oficial, a entidade disse que a ferramenta funciona sob um modelo aberto, não discriminatório e que fomenta a competição. A Febraban ressaltou que o PIX é uma infraestrutura pública criada pelo Banco Central e não um produto comercial, permitindo a participação igualitária de instituições nacionais e estrangeiras que atuam no Brasil. E manifestou também a expectativa de que os esclarecimentos do setor financeiro ajudem o órgão de comércio americano a revisar o parecer até o prazo limite, que é dia 15 de julho. Para você entender um pouquinho mais sobre essa tarifa adicional de 25% proposta pelo governo americano, ela pode atingir 21% de todas as exportações brasileiras para os Estados Unidos. Os principais setores impactados pela medida preliminar de Washington são as máquinas industriais, produtos de madeira, calçados, ferro fundido e plásticos. A Confederação Nacional da Indústria projeta que a taxação vai elevar custos operacionais, reduzir a competitividade nacional e desestruturar cadeias produtivas nos dois países. Segundo a Câmara Americana de Comércio para o Brasil, o volume das exportações brasileiras que pode ser afetado chega a 15 bilhões de dólares. Olha só. Várias entidades reforçam que o empresariado deve participar das audiências públicas para tentar barrar as barreiras comerciais. O setor calçadista e a Associação Brasileira das Indústrias de Pescados, por exemplo, manifestaram preocupação com o impacto do imposto sobre o fluxo de vendas externas. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias, defendeu a revogação total da proposta americana sob o argumento de que a medida ameaça os empregos. Nós temos cerca de 54% do que nós exportamos para os Estados Unidos livre do tarifaço. 25% na seção chamada seção 232. E 21% é que ficaria exposto se essa recomendação se convertesse. Os setores mais atingidos seriam de máquinas, de equipamentos, o que tem valor agregado e traz muito prejuízo para emprego, para renda, para as indústrias, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer. E diante da possibilidade de novas sanções comerciais, o governo brasileiro fez o quê? Intensificou a aproximação com a China. Ontem, o país asiático reconheceu oficialmente que o Brasil está livre da febre aftosa sem vacinação e suspendeu as restrições territoriais para a importação da carne bovina. A decisão do governo chinês ocorreu um ano após a validação da Organização Mundial da Saúde Animal e encerra uma negociação de 2 décadas. O mercado chinês é o principal destino da carne bovina brasileira, tendo importado metade da produção nacional no ano passado. Isso equivale a 9 bilhões de dólares.
Mudando de assunto, eu te conto agora que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sinalizou que não vai acelerar a votação da proposta de emenda à Constituição que extingue a escala de trabalho 6x1. O desejo do governo é que o texto seja votado o mais rápido possível para que as novas regras comecem a valer ainda esse ano, de preferência antes das eleições, né? Mas Davi Alcolumbre avisou que a proposta aprovada pela Câmara dos Deputados precisa passar por uma análise detalhada nas comissões técnicas antes de seguir para o plenário. Eu quero dizer que, como presidente do Senado, essa proposta vai ter que tramitar nas comissões, porque as cobranças de todos os senadores sobre a presidência é que todas as matérias possam passar no mínimo por uma comissão. Há a cobrança de todos os senadores e de todas as senadoras que o Senado Federal não seja uma casa carimbadora de propostas votadas na Câmara dos Deputados. Ele indica que o ritmo vai ser lento, né? Vamos acompanhar. E ainda no Senado, foi aprovado numa votação relâmpago um projeto que dificulta o aborto legal em crianças e adolescentes vítimas de estupro. A votação simbólica ocorreu com o plenário esvaziado e durou, olha só, apenas 1 minuto e 40 segundos. O decreto legislativo segue direto para promulgação pelo Congresso Nacional e entra em vigor sem a necessidade de sanção do presidente Lula. A relatora da matéria, senadora Damares Alves, argumentou que o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente extrapolou suas atribuições regimentais. Ela disse que a resolução criava autonomia plena para menores de idade realizarem um procedimento e invadia a competência jurídica do Poder Legislativo. Ao invés de fortalecer a articulação entre família, rede protetiva e órgãos de segurança pública, a norma cria mecanismos que relativizam a participação dos responsáveis legais. A resolução assegura ampla confidencialidade do atendimento, inclusive em relação aos pais de responsáveis. Houve reação imediata. A presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Deila Martins, classificou a decisão do Senado como um grave retrocesso que amplia as barreiras institucionais para as vítimas de violência sexual. A sustação dessa resolução criará impedimentos e barreiras para que essas crianças, de fato, tenham um atendimento adequado, tanto pelo sistema de garantia de direitos, que seria o Conselho Tutelar, o serviço do CREAS, o serviço do CRAS, como pelo próprio sistema de saúde. Então, muitas vezes, essa criança vai ser exigido dela, inclusive, provas dessa situação de violência que ela não é capaz de assegurar sozinha, assim, a proteção de fato do Estado. O texto já havia sido aprovado na Câmara e passou de forma acelerada mesmo pela Comissão de Direitos Humanos do Senado nesta terça-feira. A farmacêutica EMS anunciou o preço da primeira caneta emagrecedora brasileira aprovada pela Anvisa. Com o princípio ativo semaglutida, o medicamento vai custar a partir de R$ 452 e deve chegar às farmácias a partir do dia 15 de junho agora. A versão brasileira promete ampliar o acesso ao tratamento contra a obesidade, que atualmente chega a custar cerca de R$ 1.000 por mês nas versões importadas de referência. Ainda falando de saúde, uma reportagem do Estadão de hoje conta que um novo comprimido pode dobrar a sobrevida de pacientes com câncer de pâncreas metastático. O medicamento é Daraxonrasib e bloqueia uma proteína que alimenta o crescimento do tumor em mais de 90% dos casos de câncer pancreático. O estudo atribuiu aleatoriamente o medicamento experimental ou mais quimioterapia a 500 pacientes cujo câncer metastático tinha parado de responder ao tratamento anterior. Os participantes que receberam o comprimido diário apresentaram quase o dobro do tempo de sobrevida e com menos efeitos colaterais graves. E os pacientes que tomaram esse remédio viveram em média 13 meses, em comparação com 6 meses entre os que receberam quimioterapia. Embora isso possa parecer uma pequena melhora, os pesquisadores dizem que é o primeiro medicamento a demonstrar uma vantagem substancial sobre a quimioterapia. Agora, já, o remédio deve se tornar um novo padrão de tratamento para o câncer de pâncreas metastático previamente tratado. E os pesquisadores também vão analisar o uso em estágios mais precoces,
inclusive para verificar se a redução do tumor pode permitir que mais pacientes se tornem elegíveis para a cirurgia. Agora a gente fala sobre falcatruas, da série Falcatruas, né? Vamos lá, tem mais uma. Uma auditoria interna da SEDAI concluiu que a Companhia Estadual de Saneamento do Rio perdeu mais de 220 milhões de reais em aplicações financeiras realizadas no Banco Master. Os auditores constataram que a diretoria financeira da estatal alterou as regras de investimento da companhia em 2023 para permitir o aporte após o Banco Master ter sido reprovado nos critérios iniciais de classificação de risco. A investigação interna identificou indícios de negligência, dolo sistêmico e fraude na condução das negociações com o banco. O documento aponta que o setor financeiro da SEDAI ignorou sucessivos alertas internos sobre a deterioração das contas do Banco Master antes de a instituição sofrer liquidação extrajudicial pelo Banco Central. A auditoria registra ainda que a primeira reunião identificada entre representantes do Master e a diretoria financeira da SEDAI ocorreu, olha só que coincidência, 6 dias após um jantar oferecido pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao então governador do Rio, Cláudio Castro, em Nova York. Em nota, Castro disse que não interfere nas decisões de investimento da SEDAI e que as aplicações seguiram os trâmites legais da empresa. Aliás, sobre Cláudio Castro, uma nota rápida. O Tribunal Superior Eleitoral rejeitou ontem os recursos apresentados pela defesa dele e manteve o ex-governador do Rio inelegível até 2030. E ainda sobre as extravagâncias de Daniel Vorcaro, dono do Master, e os parceiros políticos dele, eu te conto também que a degustação de uísques e charutos que o dono do Master ofereceu ao Cláudio Castro e a vários outros políticos e autoridades em Nova York não foi a única extravagância que ele promoveu nos Estados Unidos naquele período. Ao todo, Vorcaro gastou pelo menos 11 milhões e 900 mil reais em valores da época na organização de eventos para entreter políticos e autoridades que estavam na cidade naqueles dias. Além da prova de bebidas e charutos, teve um jantar e uma festa com mulheres com fantasias prateadas, que ficou conhecida como a Noite das Astronautas. Os valores constam em uma planilha apreendida no celular de Vorcaro e incluída na representação da Polícia Federal, que embasou a 8ª fase da Operação Compliance Zero no último dia 26, com busca e apreensão sobre Cláudio Castro e outros 7 alvos. E tem mais, um relatório da PF aponta que o senador Ciro Nogueira passou 13 dias hospedado nos Alpes franceses com despesas pagas pelo banqueiro. Segundo documentos da investigação obtidos pela revista Piauí, o custo total da viagem realizada em janeiro do ano passado somou R$1.800.000. O levantamento dos agentes federais detalha gastos do parlamentar e da acompanhante dele em hotéis e restaurantes de luxo numa estação de esqui na França. As contas de consumo em 2 das churrascarias e em restaurantes de frutos do mar visitados pelo casal superaram R$120 mil. Em maio, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do senador após autorização do Supremo Tribunal Federal. O ministro André Mendonça justificou a medida citando indícios de que o parlamentar recebia vantagens econômicas indevidas do proprietário do Banco Master. A investigação aponta o uso de cartões de crédito do banqueiro para despesas pessoais do senador, além de uma mesada de até R$500 mil e uso de imóveis. A defesa do Ciro Nogueira repudia as suspeitas e nega irregularidades. Agora a gente fala sobre o julgamento do caso Henri Borel no Rio de Janeiro, que está na reta final. Hoje é o 10º dia da sessão e deve ser marcado pelo debate entre a acusação e as defesas do padrasto da criança, o Jairinho, e da mãe dele, Monique Medeiros. Ontem, os 2 réus, Monique e Jairo, prestaram depoimentos aos jurados. E pela primeira vez, Monique disse que acredita que o ex-companheiro matou Henri. Ela alega que dormia pesado na noite do crime e que acha que pode ter sido dopada por Jairinho.
Já o ex-vereador negou ter um histórico de agressões. A defesa dele segue dizendo que a morte de Henri em 2021 foi acidental. Essa etapa de hoje, dos debates, deve durar cerca de 9 horas. Depois, o Conselho de Jurados vai se reunir numa sala secreta para discutir a condenação ou a absolvição dos acusados. E, por fim, a juíza Elizabeth Machado Louro chama todas as partes e vai proferir a sentença, estabelecendo a dosimetria das penas. Ao todo, 22 testemunhas e os 2 réus foram ouvidos. Esse já se tornou o julgamento mais longo do Estado do Rio desde a reforma do Código de Processo Penal, que alterou as regras do Tribunal do Júri em 2008. A expectativa é que o júri, então, termine nessa quarta, com os debates entre acusação e defesas, e a sentença pode vir no fim da noite ou no início da madrugada. Agora o noticiário internacional. Um helicóptero da Marinha Real Britânica caiu em um campo na região de Salton Down, no condado de Devon, sudoeste da Inglaterra, na manhã desta quarta-feira. A informação foi divulgada pela rede BBC. O caso é tratado como um incidente em andamento e mobilizou equipes de emergência. Funcionários de um posto de serviços, que fica próximo ao local da queda, disseram à BBC que o acesso à área estava restrito após o acidente. Um incêndio atingiu um prédio em Nova Delhi, capital da Índia, e deixou 21 mortos e vários feridos hoje. O edifício, localizado no bairro de Malviya Nagar, na região sul da cidade, tinha um restaurante no térreo e unidades residenciais nos andares superiores. O incêndio foi extinto com a ajuda de 8 carros de bombeiros e mais de 40 pessoas foram resgatadas e levadas para hospitais próximos. Foi o que informou a polícia de Delhi em um comunicado. Trabalhadores de Portugal entraram em greve, numa greve geral hoje, como eu havia antecipado ontem, para protestar contra uma reforma trabalhista que está em tramitação no parlamento. A paralisação afeta transporte, educação, saúde e serviços e foi convocada pelas principais centrais sindicais do país. Também afeta aeroportos. Enquanto o governo de Portugal defende a reforma para modernizar o mercado de trabalho e aumentar a competitividade da economia portuguesa, sindicatos e partidos de oposição dizem que as medidas representam retrocesso em direitos trabalhistas. O exército do Kuwait disse que as defesas aéreas do país estavam interceptando ataques hostis de mísseis e drones na madrugada dessa quarta-feira. Ao mesmo tempo, os sirenes do sistema de defesa aéreo voltaram a soar no Bahrein pela primeira vez desde o cessar-fogo assinado em 16 de abril entre Estados Unidos e Irã. Segundo o Comando Central das Forças Armadas Norte-Americanas, os ataques partiram do Irã e foram repelidos com sucesso. A Rússia informou que a operação realizada contra a Ucrânia na terça-feira foi uma resposta ao que classificou como atos terroristas. Segundo o Kremlin, a guerra entre os dois países entrou numa nova fase após as forças armadas ucranianas realizarem bombardeios contra civis russos. Moscou informou que usou mísseis hipersônicos e drones para atacar 7 regiões da Ucrânia e atingir alvos militares, como instalações de combustível e transporte, além de aeródromos. Segundo Kiev, pelo menos 18 pessoas morreram. Agora o futebol. Brasil! A seleção brasileira faz hoje o segundo treino nos Estados Unidos de preparação para a Copa do Mundo. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti desembarcou ontem em Nova Jersey e fez logo a primeira atividade. Na chegada, Ancelotti e o jogador Casemiro falaram sobre a expectativa para o Mundial, foram bem honestos. Essa Copa do Mundo não tem um favorito, a equipe mais forte, acho que o Brasil vai competir com todas as outras equipes, o time está pronto. A expectativa é sempre grande, né? Principalmente o sonho, né? E o desejo de querer vencer uma Copa do Mundo. A gente sabe que é um sonho de criança, é um sonho realizado não só de estar aqui, mas de vencer, né? Então, a expectativa é gigante e a gente está em busca desse sonho. Antes da estreia na Copa do Mundo, daqui a 10 dias,
Contra o Marrocos, a seleção brasileira faz o último teste no sábado contra o Egito em Cleveland. Os outros 2 adversários da primeira fase, já na Copa, são Haiti e Escócia. Ontem, a seleção haitiana goleou a Nova Zelândia por 4-0. O Vitória bateu Fortaleza por 2-1 fora de casa no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste. O resultado deixa o time baiano a um empate do título da competição. O jogo decisivo vai ser no sábado, no Barradão, em Salvador. E não deu pro João Fonseca, né? O tenista foi eliminado do torneio de Roland Garros depois de fazer uma campanha histórica no Grand Slam. Nas quartas de final, ele perdeu para o tcheco Jakub Mensik por 3-0. Com a campanha, João Fonseca deve aparecer na semana que vem na 25ª colocação do ranking mundial. Número 27 do mundo, o tcheco vai encarar na semifinal o alemão Alexander Zverev, terceiro melhor tenista do ranking e grande favorito ao título em Paris. E assim vamos encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã de hoje, comigo Bianca Santos, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Avisando que vou folgar um pouquinho, tá? Nesse feriado. Quem fica comandando a lojinha é Pedro Bonenberger. Vá se informando com ele. E não se esqueça do Panorama CBN da noite de hoje com Leandro Gouveia. Um beijo, ótimo feriado e até a volta.